Você, por acaso, já atendeu algum paciente com uma ferida que nunca cicatriza? Parece que nunca chega numa fase realmente de cicatrização que você fala assim: agora essa ferida vai fechar. Sabia que um dos maiores erros que o veterinário pode ter dentro da rotina é exatamente tratar feridas de uma forma única. E, na maior parte das vezes, o erro não está na escolha da medicação. O erro está em que momento a gente usa aquela medicação. Vocês já perceberam que quase todas as pomadas e os medicamentos utilizados para a cicatrização de feridas, eles são um combo de anti-inflamatório, analgésico, antibióticos, às vezes antifúngicos. E na maior parte das vezes, será que todas as feridas precisam de um antifúngico? Será que em todos os momentos eu preciso de um antibiótico no manejo daquela ferida? Eu vou colocar aqui para vocês 3 imagens. E aí, olhando essas 3 imagens, qual pareceria para você a ferida mais difícil de ser tratada? Ou a ferida mais complexa? Aqui está ali no contorno do olhinho do gato, aqui aparece da região abdominal, então, ou a última, que pega toda a lateral do rosto de um outro gatinho. Qual dessas feridas, aparentemente, para você seria a mais grave, a mais complexa para ser abordada? Se você achou, por exemplo, que a ferida que aparece ali ao redor do olhinho de um gato branco seria a mais simples, porque é uma lesão menor, menos necrosada como a outra, eu te falaria que nós estamos enganados. Aquela talvez seja a ferida mais complexa dali. Por quê? Ela é uma ferida oncológica. As outras imagens são feridas por atrito. E aí você fala assim, mas não é uma ferida? E se você não entende essa ferida e o problema desse paciente e o quadro desse paciente que inclui essa ferida, você vai tratar ela de forma errada. A questão, pessoal, não está em prescrever a medicação, está em saber se todos os componentes daquele creme, daquela pomada, daquele spray, se todos aqueles componentes cabem no manejo daquela ferida. E melhor, em que fase você tem aquela ferida naquele momento? Em que etapa essa ferida se encontra? Será que naquela etapa que você está agora, adianta a gente utilizar uma pomada ou um spray ou um creme cicatrizante? Ou eu nem cheguei na fase de cicatrização ainda? O foco principal aqui, quando a gente fala em manejo de ferida, é entender o problema, para a partir daí você ter uma prescrição correta. A partir daí você vai saber qual fármaco adotar, qual tipo, qual princípio farmacológico você precisa ter naquele momento para aquela fase da ferida. E aí a gente volta no raciocínio que eu falo que é muito clínico. O primeiro de tudo é entender em que momento aquela ferida está. A gente tem que entender a pele. Primeiro ponto. Quais as etapas que eu tenho a seguir aqui? Primeiro, eu vou entender a minha pele. Ok. Quais camadas da pele estão sendo acometidas por aquela lesão? Derme, epiderme, subcutâneo. Eu tenho uma área já de vascularização sendo atingida. Segundo ponto. Há quanto tempo aquela ferida está ali? Qual é a fase dessa ferida? A gente precisa entender que a ferida ela tem 3 fases. Uma fase inflamatória, que geralmente eu tenho ali os mediadores inflamatórios, a infecção, as sujidades iniciais daquela ferida ainda não tratada. A partir dali, eu vou entrar numa fase possivelmente proliferativa, onde eu tenho um tecido se reorganizando, tentando fechar aquele ferimento, tentando reformular uma barreira cutânea, para no final eu entrar numa fase reparadora. Esses 3 pontos, essas 3 etapas, elas exigem tratamentos completamente diferentes. Não adianta, lá no final, numa fase reparadora, você não continuar utilizando um medicamento que tem antibiótico. Será que ali eu ainda tenho contaminação? Será que ali ainda exige o uso de antibiótico? Na fase inicial, eu tenho, digamos, um tecido necrosado. Ótimo é utilizar uma medicação que, naquele caso, vai fazer um debridamento, vai fazer com que aquele tecido necrosado seja retirado. E em qual momento eu preciso parar? Porque você entende que se você sai daquela fase de limpeza, de retirada de um tecido necrosante por parte de um fármaco que tenha a atividade de lise, de destruição daquele tecido. Se você saiu dessa fase e esse fármaco permanece sendo utilizado, a única coisa que você está fazendo é atrapalhar a cicatrização. Porque a partir do momento que eu não tenho mais aquele tecido morto, o organismo está tentando
formar um novo tecido, um tecido vivo, um tecido de regeneração, e você está utilizando um fármaco que destrói aquele tecido. Então, é o organismo tentando corrigir, tentando reparar, e você atrapalhando essa reparação. Onde que está o erro aí? Na manutenção do mesmo princípio ativo desde o início. Um exemplo muito clássico disso que eu estou falando aqui são as pomadas que possuem, por exemplo, um princípio ativo como a colagenase. Qual é a função desse fármaco? Retirar um tecido necrótico, promover a lise, a autólise, a limpeza de um tecido morto. E ela é excelente em vários tipos de ferida. Só que aí você entende. E raciocina aqui comigo. Se eu estou utilizando um princípio ativo que destrói o tecido, como eu vou querer que essa ferida cicatrize? Como eu vou querer que esse tecido seja reparado? E aqui entra um outro ponto. O que é cicatrização? O que é reparação? Mas a gente já vai falar disso aqui com calma. Voltando, como eu vou tentar fazer com que um ferimento feche, que uma pele regenere por completo, se eu estou utilizando um princípio ativo que destrói aquele tecido? E aí, às vezes, você faz a prescrição de uma pomada que tem a base da colagenase do início ao fim do tratamento. E às vezes você nunca consegue chegar no fim. Por quê? Porque você vai atrapalhando. As feridas, elas precisam ser entendidas por etapas. Em cada etapa, você vai ter um tratamento correto. Tratar o manejo de ferida em pequenos animais é um tratamento complexo, porque envolve a necessidade da ajuda do responsável desse paciente, que às vezes não consegue manejar da forma correta. Envolve uma limpeza de uma ferida que muitas vezes está num ambiente mais contaminado, ou tem um paciente que não é colaborativo, que coça, que lambe, que morde, e isso vai piorando o nosso procedimento de cicatrização. Mas o importante a se pensar aqui é, antes de tentar ajudar, vamos tentar não atrapalhar. E muitas vezes nós atrapalhamos os manejos das nossas feridas. Então, vamos lá. Primeira fase, uma fase inflamatória. Essa ferida é recente, muitas vezes essa ferida é contaminada, nem todas as feridas são contaminadas, tá? Mas, falando de feridas traumáticas principalmente, muitas vezes nessa fase eu tenho uma ferida realmente contaminada, um tecido inflamatório, o organismo se mobilizando ali para fazer vasodilatação, vasoconstrição, atração de mediadores inflamatórios, atração de células de defesa e tentando literalmente organizar uma bagunça que aconteceu naquela lesão, naquele trauma tecidual. Ok, o que eu vou fazer ali? É necessário que a gente entenda a fase. Se é uma fase inflamatória inicial e talvez uma fase contaminada, vamos iniciar com a limpeza dessa ferida. Essa ferida ela precisa ser limpa. Se eu tenho tecido morto, é necessário, tecido necrosado, é necessário que se faça todo um debridamento daquele tecido. E esse debridamento pode ser mecânico, com a limpeza, ou pode ser químico, com o uso de um produto que vá levar à destruição desse tecido e à retirada desse tecido. A partir daí, essa é uma fase que dói, essa é uma fase que causa muito prurido, que o paciente está incomodado, que às vezes ele se automutila. Então, talvez nessa etapa seja interessante sim que as pomadas tenham analgésicos, tenham bases com anti-inflamatório, tenham bases com antibióticos, até que eu encerre essa etapa. Ela vai levar quanto tempo? 2 dias? Das primeiras horas da lesão até 48? Talvez 72 horas, a gente não sabe o grau da lesão, mas em geral ela é uma fase rápida. A partir do momento que eu encerro essa fase, eu preciso pensar no meu segundo momento, que é um momento que? De reformulação daquele tecido. O organismo está ali tentando se organizar e formando aquele tecido que a gente fala que é um tecido de granulação. É quando você olha aquela ferida e fala, nossa, que ferida bonita. Às vezes o responsável do nosso paciente acha até estranho, fala, você está achando isso bonito? E sim, e a gente acha aquela ferida como? Vermelha, viva, brilhante. Eu tenho vasos sanguíneos chegando até ali. Eu não tenho mais o exudato, a secreção purulenta, o tecido necrosado, o tecido escuro. Eu tenho uma ferida verdadeiramente bonita, vibrante. Aquele tecido, ele é vivo. Ele está tentando ali regenerar. Essa etapa da ferida é onde a gente vai ter que reestruturar a nossa conduta terapêutica para que eu não utilize nada que atrapalhe essa fase. Uma vez
encerrando essa fase que a gente chama aí de proliferativa, aí eu vou chegar na fase mais demorada, em termos de tempo de tratamento. É a fase final, onde eu tenho ali uma etapa reparadora. O que é essa etapa reparadora? É o momento onde eu tenho a deposição, por exemplo, do colágeno, que começou a ser sintetizado lá na minha segunda etapa. Na fase de granulação, na fase de proliferação, eu inicio, por exemplo, uma síntese de colágeno. E aí agora, na última etapa, é quando esse colágeno vai começar a ser depositado, é onde eu começo a ter a reorganização da fase final de fechamento dessa minha ferida. Isso é uma fase longa, é uma fase reparadora, é onde eu tenho a retração do tecido. Essa retração tecidual, ela vai gerar para mim, ela pode gerar nessa ferida, inclusive perdas de mobilidade do tecido, porque dependendo da extensão dessa ferida, talvez esse tecido ele não consiga regenerar perfeitamente, ele possa fazer em algumas áreas pontos mais intensos de fibrose, regiões onde eu tive o colágeno depositado substituído por redes de fibrina, onde eu formo uma cicatriz. Aqui a gente tem que tentar entender a diferença entre um tecido que foi reparado fisiologicamente e um tecido que ele apenas cicatrizou. A cicatrização compete sim em falar sobre o fechamento de uma ferida, mas o ideal é o momento que eu tenho um tecido onde ele foi completamente regenerado, reparado, sem perder a sua propriedade fisiológica. Quando a gente fala de uma cicatriz, eu geralmente tenho uma alteração na formação, na base histológica daquele tecido. E pode ser que eu perca a função naquela região. Quanto maior o meu dano, quanto maior a minha agressão tecidual, maior a chance que eu tenho de ter um processo cicatricial ali que atrapalhe um pouco a função fisiológica daquele tecido. Então, é um momento que, em lesões muito grandes, esse paciente ele pode ter, às vezes, uma perda da função, digamos, daquele membro, uma sensibilidade maior ao toque naquela área, uma área onde, às vezes, não nasce pelo, uma área onde, às vezes, tem um tecido que ele retrai, ele fica todo repuxado e ele não fecha completamente, uma área onde eu posso ter maior chance daquela fragilidade tecidual reincindir outras feridas. E aí vocês entendem aqui que eu estou falando de fases totalmente diferentes. Não adianta a gente adotar o mesmo fármaco, o mesmo princípio ativo do início ao fim. De acordo com o que você achar melhor adotar, sejam as pomadas, cremes e sprays da base farmacológica humana, sejam os produtos veterinários, e nós temos aí uma gama enorme de produtos, mas todos eles exigem, principalmente, o entendimento de qual é o meu momento, qual é a minha fase, o que essa ferida precisa agora, para que eu possa fazer com que ela cicatrize de uma forma correta e que eu tenha esse tecido o mais fisiológico possível depois dessa ferida. E aqui, pessoal, entram N fatores. A gente tem os fármacos convencionais utilizados, a gente tem terapias integrativas, a gente tem manejo. O manejo de ferida é muito importante. Por isso que eu gosto muito de falar desses manejos, porque a gente fala de fato onde se erra muito a farmacologia. Porque é a prescrição de uma pomada como se aquela ferida fosse a mesma coisa do início ao fim. E não é. E a tendência que a gente tem no mercado farmacológico, principalmente veterinário, é tentar unir tudo no mesmo produto. E aí esse mesmo produto, ele tem antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, às vezes anestésicos, antifúngicos, às vezes eles têm uma base ali de altíssima regeneração celular, mas ele pode ter uma base também de destruição tecidual. Como usar isso do início ao fim? Qual é a melhor prescrição que você tem? Não prescrever a mesma coisa do início ao fim, mesmo que você precise rever esse paciente. E é necessário que a gente reveja o nosso paciente. Manejo de ferida é rotineiro, é diário. Por mais que o responsável do nosso paciente seja muito colaborativo e trate aquilo muito bem, você precisa olhar, você precisa enxergar, você precisa manejar. E isso é uma parte muito importante da veterinária, da farmacologia veterinária, da terapêutica, dos tratamentos tópicos. Inclusive saber se, associado ao seu tratamento tópico, talvez você precise também de um tratamento sistêmico, de algum tipo de medicamento por via oral,
para reduzir a dor, para ajudar a inflamação, para ajudar na infecção presente ser controlada. Eu espero que esse assunto tenha sido interessante para vocês. É um assunto que eu gosto muito. Existem feridas muito simples de serem tratadas e que a gente leva muito tempo porque o manejo está sendo feito errado. E existem feridas que são extremamente complexas. A gente tem resultados maravilhosos. Eu já tive a oportunidade de ter colegas que olharam e falaram assim: Amanda, eu cheguei a pensar em fazer eutanásia desse paciente, porque eu achei que eu não ia dar conta daquela ferida. E o paciente está lá muito bem, obrigada, vivendo perfeitamente bem, com uma ferida totalmente controlada, cicatrizada, reparada e com muita qualidade de vida. Se esse for um assunto interessante para vocês, eu peço que vocês compartilhem, comentem, tragam casos para a gente. Durante o curso de farmaco, eu gosto de falar no módulo ali de feridas, que talvez é muito interessante também de ser entendido como um caso à parte, porque eles são especiais, esses pacientes precisam de uma forma especial de tratamento, para a gente dar qualidade de vida, para que a gente não perca funções teciduais importantes e para que a gente tenha consciência de que aquele manejo foi o mais correto possível e o mais perfeito dentro das nossas possibilidades. Pessoal, até o próximo vídeo. Eu peço que vocês façam comentários aqui se esse vídeo foi interessante para vocês, até para eu também saber o que é legal de conversar aqui.